Oi, gente, tudo bem? Gente, passando aqui para falar um pouquinho sobre o setembro, esse mês que se iniciou e que ele também vem se caracterizando ao longo dos anos como um mês especial, um mês a uma área da nossa vida ou da nossa saúde que vem sendo muito importante e vem sendo uma preocupação para as políticas públicas, para as famílias, para as pessoas, que é o mês do Setembro Amarelo, que fala sobre a questão da saúde mental, como anda a nossa saúde mental, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Como está a minha saúde mental. Eu sofro de ansiedade, né? Eu não sabia, mas há uns 3, 4 meses, mais ou menos, eu tive o diagnóstico de depressão e ansiedade, né? E assim, para mim foi muito difícil, porque ter esse diagnóstico mexeu muito com a minha mente mesmo, né? Então eu tive alguns problemas no âmbito familiar, eu tive problemas no trabalho, porque eu não conseguia me concentrar, mas diante do diagnóstico eu me senti muito mais triste do que antes de saber o que eu realmente tinha com aquelas crises. E venho nos últimos meses, há um mês atrás, mais ou menos, posso dizer assim, eu me conscientizei e venho tentando conhecer esses sentimentos, né? Eu venho tentando comigo mesmo identificar quando é que ela vem, quando é que a ansiedade chega, né? E quando eu sinto, antes eu não conseguia, eu não sabia o que era, e quando eu sinto que vai chegar esse momento, eu consegui adaptar na minha vida, para mim mesma, algumas técnicas que eu estou lendo sobre, comecei a ler e eu comecei a realizar algumas técnicas, porque a gente que sofre de ansiedade, a gente, quando reconhece que a crise ou o momento da ansiedade está chegando, para quem não sabe reconhecer esse momento, fica difícil, porque ela vem de uma forma avassaladora e a gente não consegue controlar. Mas quando a gente consegue identificar o momento da chegada dessa crise, a gente consegue passar por ela. Então, eu consigo identificar hoje o momento dessa crise, o momento que eu posso estar tendo um pico de ansiedade. E aí eu consigo me concentrar, eu consigo sair para um canto sozinha e me concentrar meus pensamentos numa determinada situação, seja numa oração, seja em contar. Eu aprendi também uma técnica até para dormir, contar de um até eu concentrar os meus pensamentos somente naquela contagem de 1 até 1.300, se eu estiver com sono, e aí eu vou contando e concentrando os meus pensamentos somente naquela contagem. E aí eu acabo dormindo e eu consegui identificar esses momentos. Esse momento que eu vou ter uma crise de ansiedade. Gente, não é fácil. Às vezes a gente tem que tirar esse estigma de que ansiedade é frescura, né? Que ansiedade chamar atenção. Não é. A gente que sofre com essa situação, com esse problema, a gente a nossa mente, ela consegue criar situações que não existem,
ou que situações que vão acontecer ainda e que a gente cria a situação no processo muito rápido. E aí a nossa mente fica embaralhada, a gente fica confusa, a gente fica triste e os pensamentos não nos deixam nos concentrar no que realmente é necessário. Quando, por exemplo, no trabalho, né, a gente não consegue se concentrar no que a gente pode fazer. Então, quando eu estou sozinha, eu começo a analisar quando se deu esse processo na minha vida, né? Não foi ontem, não foi há 3 meses atrás. Esse processo ele vem se instalando, né? Esses momentos que aconteceram, alguns picos, algumas crises que eu não sabia identificar o que era e corria para o hospital, achava que era pressão, a pressão estava legal, fazia os exames estavam tudo ok e nunca se sabia o que eu tinha. E desde 2017 que eu venho, depois que eu retornei para o Ceará, aqui para Nova Russas, que eu venho tendo algumas crises e nunca foi identificado que realmente o que eu tinha, e eu fui me afogando nelas, esquecendo, deixando para lá, e fui vivendo minha vida. E nesse processo, nesses anos todos, foi como se estivesse guardando, né? Guardando, como se fosse enchendo um balão aos poucos, ao longo dos anos. Esse balão foi inchando, inflando, e chegou um momento que, quando estourou esse balão, e quando eu soube realmente o que eram todos aqueles sentimentos, todas aquelas situações que eu achava que era doença, estourou-se já num grau de depressão. Então, a depressão foi a consequência do não identificar a minha ansiedade há anos atrás. E quando eu falo identificar, até mesmo na minha adolescência, há muitos anos que eu sofro de um problema que é comum na vida de adolescentes, que é o roer a unha, sabe? Então, desde muito que eu me conheço por gente, eu sempre tive esse vício de roer a unha. E a gente nunca vai se ligar que isso já pode ser um processo de saúde mental, uma ansiedade, que naquela época ninguém sabia nem que isso existia. E desde muito jovem eu sempre roía a unha, ainda tenho esse hábito feio, mas tenho. Mas é um hábito incontrolável, não consigo. Minhas unhas ficam machucadas, meus dedos ficam feridos, mas faz parte do processo da ansiedade. Então é isso, gente. De hoje, ao longo do mês, eu vou vindo aqui falar um pouquinho desse processo que eu estou vivenciando, né, de como eu vou lidar, como eu lido com os meus picos de ansiedade. E só deixar uma mensagem também. E tem uma coisa que me ajudou bastante e que vem me ajudando, eu ter reconhecido, buscado em Deus esse conforto, né, para que eu possa passar por essas crises. E dizer que não é fácil, né? A gente viver uma montanha russa. Nós vivemos uma montanha russa. A gente não sabe o que a nossa mente qual é a peça que ela vai nos pregar, qual é o momento que ela vai aparecer, a ansiedade. E é isso. E eu venho buscando no Senhor, venho buscando em Deus esse conforto, por meio da oração, tem me ajudado muito. É uma das táticas que eu venho usando quando eu vejo que ela está vindo, é orar sem cessar. E é isso. E eu vou falar todos os dias, quando eu tiver um tempinho, sobre
sobre essa temática. Eu estou chorando, não é de tristeza, gente. É porque falar faz bem, né? Não importa como, se você tem alguém para falar, se você tem alguém que tenha esse ouvido disposto a te escutar. Então, eu tenho um ouvido que me escuta toda vez que eu preciso, que é o Senhor. Então, ele com esse escutar, eu mesmo sozinha, mesmo em silêncio, mesmo deixando meu coração falar o que está me deixando com esse processo, nesse processo de ansiedade, com esse aperto, e eu consigo falar com o Senhor, eu consigo orar e o processo se passa. Sabemos que a ansiedade, o pico de ansiedade, o momento da crise, ela pode durar até 15 minutos. Então, eu identifiquei que realmente esses 15 minutos são cruciais para quem tem uma crise de ansiedade. E é isso, gente. É falar sobre a ansiedade e vencer ela todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Não deixar que esses pensamentos venham nos parar. E sim, vamos vencer. E que a gente possa conseguir ajudar outras pessoas a sair desse processo, conhecer esse processo, se conhecer. E é isso. Depois eu falo um pouquinho mais como é que eu estou lidando com a ansiedade ou a depressão, que para mim, ela não existe mais na minha vida, mas a ansiedade, ela existe. Tá? A depressão, eu consigo dizer que ela não está mais presente na minha vida. Então é isso. Um beijo, um abraço a todos e vamos cuidar do outro. Vamos cuidar daquele que está triste, vamos cuidar daquele que você sentiu que ele está diferente, porque é necessário a gente cuidar do próximo, como amigo, como irmão, como família, como colegas de trabalho. E é isso. Que Deus abençoe a todos e que esse vídeo consiga ajudar outras pessoas a identificar quando que a ansiedade chega, como você consegue controlar ela. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas táticas que eu mesma criei para identificar e passar pela crise. Então é isso, gente. Uma boa tarde, bom feriado a todos. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.